Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 14 ao 18. O texto diz assim: Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre o enfermo, eles ficarão curados. Vamos orar. Amado Senhor, mais uma vez nós suplicamos que o Senhor fale ao nosso coração com o teu poder e a tua graça. Alimenta-nos com o alimento da tua palavra, Senhor. Nós assim te pedimos, confiando na iluminação, na capacitação dada pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar? Será que alguma criança aqui, eu quero perguntar às crianças aqui nesta noite, vocês sabem quem consegue entrar numa casa com as portas fechadas? Vocês estão bons, hein? Vamos entender um pouquinho mais como que Jesus entrou e o que ele disse, como foi lá, quando eles encontraram finalmente com os discípulos. Meus amados irmãos, é interessante este texto aqui, quando fala acerca desse encontro de Jesus com os seus 11 discípulos. Nós já vimos domingo passado que Jesus, pela segunda vez, depois que ele ressuscitou, ele apareceu a 2 discípulos no caminho de Emaús. Mas antes disso, ele já tinha ressuscitado, ele já tinha aparecido àquelas duas, ou melhor, àquelas mulheres que estavam lá no sepulcro, no primeiro dia da semana, no domingo de manhãzinha. Jesus aparentemente demorou para aparecer aos 11 discípulos. Ele apareceu primeiro a uma mulher, apareceu depois para 2 discípulos. Inclusive, nós falamos domingo passado sobre como Jesus se manifesta hoje. Aí nós destacamos a oração, as Escrituras e a ceia do Senhor como meios pelos quais experimentamos a graciosa manifestação do Salvador. Nós vimos domingo passado que após aqueles 2 homens terem reconhecido Jesus, ele desapareceu da presença daqueles 2 em crianças. Jesus desapareceu da presença dos 2 discípulos. E o versículo que nós lemos hoje, Marcos 16, 14, diz: Finalmente, Jesus apareceu aos 11 discípulos. Por que 11? Não eram 12? Talvez alguém tenha essa dúvida. É que Judas já não mais existia, certo? Ficaram apenas 11 discípulos. Ficou faltando um. O reencontro de Jesus com a primeira geração de discípulos, irmãos, é um dos mais marcantes e desafiadores ensinamentos para a atual geração de discípulos, eu e você.
Nós que fazemos parte deste discipulado com Jesus. E o que podemos, então, aprender com esse texto hoje? Eu quero falar nessa noite sobre o tema: o que é ser uma igreja missionária hoje? É um texto desafiador. O que é ser uma igreja missionária hoje? Quando eu falo em igreja missionária, estou me referindo a pessoas dentro desta organização. Em primeiro lugar, uma igreja missionária é composta de pessoas restauradas. Uma igreja missionária é composta de pessoas restauradas. O Senhor Jesus Cristo, ressurreto, então, tendo saído de Emaús, na Galileia, quer dizer, tendo saído de Emaús, próximo de Jerusalém, ele foi para a Galileia. Para onde Jesus foi, depois que saiu daquele lugar, perto de Jerusalém, ele foi para a Galileia. E isso ele foi porque lá os discípulos estavam reunidos por causa do recado de Maria Madalena. E o evangelista João, meus irmãos, nos informa o seguinte: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana em que ele apareceu a Madalena e Cleópatra, trancadas as portas da casa aonde os discípulos estavam com medo dos judeus, veio Jesus e se pôs no meio deles e disse o seguinte: eu quero que as crianças repitam. O que Jesus falou para os discípulos? Paz seja convosco. Falem aí, crianças. Muito bem, muito bem. Jesus desejou uma mensagem de paz para os discípulos que estavam com medo. Paz é aquela tranquilidade que o príncipe da paz, Jesus, nos dá. Aí no versículo 14 que nós lemos, diz: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa. Estavam à mesa. Irmãos, eu quero que você e eu observemos agora a palavra finalmente. Eu quero que todos digam aí, finalmente. Finalmente, esses discípulos tiveram o privilégio de ver Jesus depois da ressurreição. Primeiro, Jesus fora visto por Maria Madalena. Maria Madalena deu o recado para os discípulos, mas eles não acreditaram. Marcos 16, versículo 11, diz que eles não acreditaram. Mais uma vez, a notícia da ressurreição de Jesus foi dada a Cleopas e a outro homem. Eles anunciaram aos demais, mas também a esses dois eles não deram crédito. Verso 13, aqui em Marcos 16, verso 13, os discípulos pela segunda vez não acreditaram que Jesus tinha ressuscitado. Agora, Jesus teve que intervir. Jesus teve que ir lá aonde os discípulos estavam reunidos para que eles pudessem acreditar e restaurar a fé deles. Ainda no verso 14 do texto que nós lemos, diz que Jesus censurou-lhes a incredulidade. O que é incredulidade? É falta de fé. Jesus repreendeu a incredulidade e dureza de coração dos seus discípulos porque não deram crédito aos que o tinham visto e ressuscitado. Nesse sentido, meus irmãos, os discípulos não eram diferentes de Tomé. Assim como eu e você não somos diferentes de Tomé, aquele discípulo incrédulo, aquele discípulo duvidoso, que duvidou acerca da ressurreição de Jesus. Aqueles discípulos só acreditaram vendo que Jesus estava diante deles.
E conforme registra João, capítulo 20, em João, capítulo 20, diz que esses discípulos haviam se tornado tardios de coração, assim como Jesus tinha dito lá em Emaús, de acordo com Lucas, capítulo 24, eles haviam se tornado demorados para acreditar na ressurreição de Jesus. Eles demoraram tanto, ao ponto de pensar, mesmo quando Jesus apareceu na casa onde eles estavam reunidos, eles pensaram que Jesus era, sabe o quê? Um espírito. Foi quando Jesus lhes repreendeu, dizendo assim: por que vocês estão perturbados? E por que sobem dúvidas no vosso coração? Irmãos, apesar dessa repreensão de Jesus, a repreensão de Jesus é eterna e graciosa. Jesus é amoroso quando nos reclama. Ele é amoroso quando chama a nossa atenção. Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó, somos falhos. Jesus se compadece, irmãos, até mesmo da nossa incredulidade, da pequenez da nossa fé. Ainda conforme o registro de Lucas, Evangelho de Lucas, Jesus socorreu os discípulos dizendo assim: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque o Espírito não tem carne nem ossos, como vocês veem que eu tenho. Dizendo isso, o que Jesus fez? Jesus mostrou as mãos, especialmente para Tomé, e mostrou os pés que tinham sido perfurados quando estava na cruz. E ainda os discípulos demoraram para acreditar, e por eles não acreditarem, diz a Bíblia que por causa da alegria e estando admirados, sabe o que Jesus teve que falar, em crianças? Jesus teve que pedir uma coisa para comer, para eles entenderem que realmente era uma pessoa de carne e osso, uma pessoa ressurreta diante deles. Aí Jesus perguntou assim: vocês têm alguma coisa para eu comer? Criança, vocês sabem o que os discípulos ofereceram para Jesus comer naquele momento? Eu vou falar para vocês. Os discípulos ofereceram para Jesus um pedaço de peixe assado e um favo de mel. Que delícia, hein? Então os discípulos deram comida para Jesus, Jesus pediu comida para que os discípulos percebessem que era ele mesmo. Aí Jesus comeu um pedaço de peixe assado com um pedacinho de favo de mel, na presença deles. Isso está em Lucas capítulo 24, versículo 39 ao 43. Lucas 24, 39 ao 43. Interessante, meus irmãos, é que conforme Lucas 24, versículo 30, Jesus restaurou a fé daqueles homens de Emaús, lembra? Conforme expliquei domingo passado. Jesus restaurou a fé deles quando eles estavam aonde? À mesa. No partir do pão. E da mesma forma acontece aqui, quando os outros 11 discípulos estavam na Galileia. Na Galileia. Então Jesus se manifestou quando eles estavam assentados à volta de uma mesa. Para quê? Para comer, logicamente. E mais uma vez, meus irmãos, no partir do pão,
foi que Jesus se mostrou a eles. É por isso que a versão bíblica King James é uma Bíblia King James que traduz este versículo do partido que eles estavam reunidos à mesa, dizendo assim: assentados à mesa, como reclinados e ceando. A expressão assentados à mesa é traduzida pela versão King James como reclinados e ceando, no momento de refeição. Irmãos, os momentos de refeição foram momentos especiais para Jesus explicar as Escrituras aos seus discípulos mais chegados. Isso foi na última ceia, antes da crucificação de Jesus. Isso aconteceu quando eles estavam comendo. E mais uma vez aqui, quando eles estavam reunidos. Isso é interessante para que nós entendamos o valor da comunhão. É por isso que o Salmo de número 133 diz que é bom, e o quê? É bom e agradável viverem unidos os irmãos. É ali que o Senhor ordena o quê? A sua bênção. O momento de comunhão é um momento abençoador, irmãos. Mais uma vez, no Salmo 128, é dito que os filhos de pais crentes crescem, vivem ao redor de uma mesa como rebentos de oliveira na mesa familiar. Os seus filhos, como rebentos da oliveira, à roda de sua mesa. Eis como é abençoado o homem, a família que teme ao Senhor. Queridos pais, não deixem passar a oportunidade de diálogos espirituais com os seus filhos nos momentos das refeições. Esta é uma implicação para você e para mim. É no momento das refeições que os corpos são nutridos e que as almas das crianças são alimentadas pela palavra de Deus que produz fé. E como resultado, vocês estão sendo preparados para o culto público, como nós hoje aqui. Como que acontecem as refeições na sua casa? Cada um vai para um lugar? Cada um fica na frente de uma televisão ou com um celular na mão? Como que as crianças degustam a comida lá na sua casa? Como que é o momento da refeição? De acordo, nós estamos vendo o momento da refeição é um momento muito especial. Foi ao redor da mesa que Jesus instituiu o sacramento da ceia, como nós vimos domingo passado. E foi mais uma vez à volta da mesa que a fé dos discípulos foi restaurada. Jesus valoriza tanto o momento de reunião dos seus discípulos, o momento da ceia. Ele valoriza tanto o momento de refeição, que no momento da ceia, ele prometeu que no reino de Deus, depois da sua segunda vinda, eles iriam cear novamente com os discípulos na eternidade, no céu. E não somente com aqueles 11, mas comigo, com você, com todos nós que já cremos e com todos aqueles que ainda hão de crer no Evangelho. Então, uma igreja missionária, em primeiro lugar, é uma igreja composta por pessoas restauradas. Pessoas que têm uma fé restaurada, conforme Jesus restaurou a fé dos seus discípulos que até então estavam incrédulos, descrentes. Mas em segundo lugar, uma igreja missionária hoje, ela é composta por pessoas encarregadas. Primeiro, por pessoas restauradas. Segundo,
Uma igreja missionária é composta por pessoas encarregadas. Isso mesmo. Isso mesmo, porque depois da restauração da fé, é preciso que nós tomemos a responsabilidade de encarregados da missão. Recebemos um mandado, recebemos uma ordem expressa do Senhor Jesus: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É nesse sentido, meus irmãos, que Jesus encarrega aqueles discípulos, ordenando-lhes que façam novos discípulos. É por isso que você pode conferir na sua Bíblia, Marcos 16, versos 15 e 16, diz assim: e disse-lhes, vamos ler todos juntos? Versos 15 e 16. 1, 2, 3 e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Meus irmãos, agora que este final de Marcos resume as aparições de Jesus registradas especialmente em João e em Lucas, como nós vimos nas duas últimas pregações, agora é a vez de Mateus. É a vez de Mateus nos ajudar a compreender sobre esta ordem aqui. No verso 15 aqui de Marcos, capítulo 16, a cena, ou seja, o cenário, a ocasião muda de Jerusalém para a Galileia. Até então Jesus estava próximo a Jerusalém. Mas quando ele saiu de lá, indo para Emaús, cerca de 11 quilômetros de Jerusalém, agora ele voltou, ele foi para a Galileia, conforme aqui, conforme o texto paralelo de Mateus nos indica. E aqui, Marcos 16, versos 15 e 16, muito se parece com Mateus capítulo 28. Você pode até abrir aí também, Mateus capítulo 28, verso 20, diz assim, e Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Isso Mateus 28, a partir do verso 18 a 20. O comentarista bíblico William Hendrickson, ele se refere a esta autoridade, quando diz aí, toda autoridade me foi dada. Então o comentarista William, ele se refere a esta autoridade como a sua investidura, que agora tem autoridade sem restrições. É também o seu galardão por seus labores. Significa então, meus irmãos, que agora, finalmente, agora os discípulos podem contar com ele para o que deve é. Para o que deve é na proclamação do Evangelho. Porque o Jesus que tem toda a autoridade no céu, na terra e sobre tudo e todos, esse Jesus agora empodera os discípulos, concede poder para os discípulos irem pregar o Evangelho da ressurreição dele. E ele ainda diz, eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, debaixo da autoridade de Cristo, agora os seus discípulos estão habilitados
capacitados para cumprir aquilo que é chamado de a grande comissão. Qual é a grande comissão? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Qual é a grande comissão? Quero que vocês falem. Ide por todo mundo. Eu quero que todos falem. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Irmãos, esta é a missão da igreja. Esse é o propósito pelo qual nós estamos aqui. Mas esse ide não é um ide que nos faz lembrar apenas dos missionários fora desse ambiente, fora da nossa rua, fora do nosso país, não. É indo, enquanto você vai ao trabalho, enquanto você vai à panificadora, enquanto você vai à roça, enquanto você vem para a igreja, enquanto você vai à escola, enquanto você vai para onde quer que seja, você é um missionário como igreja. Se você creu em Jesus, você é um missionário. Essa é a missão da igreja. Pregar o evangelho a toda criatura. Aqui não é dito que é somente os apóstolos que deveriam fazer isso. Aqui não é dito que é somente o pastor da igreja. Lógico que o pastor deve encabrestar, o pastor deve tomar a frente, deve conduzir. Mas toda a igreja é responsável. Aí o texto diz: quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Naturalmente, aqui, meus irmãos, pode surgir a seguinte dúvida a você, caro ouvinte. Meu querido ouvinte, irmão, talvez você esteja aí se questionando. Como assim? Quem crê e for batizado será salvo somente crendo e somente sendo batizado para ser salvo? Significa então que o batismo é necessário para a salvação de uma pessoa? Eu faço esta indagação aqui, meus irmãos, porque há quem diga que enquanto a pessoa não é batizada, ela permanece o quê? Pagã, não é isso? Quem já ouviu isso? Quem já ouviu, diga assim, eu. Muitos pensam que quem não é batizado é um pagão. E assim, fala do batizado a qualquer custo. No caso da pessoa adulta, e muitas vezes convencendo a pessoa que vai ser batizada sem pressupor a fé. Mas também há quem diga que o importante é a fé em Jesus e que não precisa do batismo. Nem precisa se vincular a uma instituição religiosa. Contudo, as palavras de Jesus, irmãos, são claras aqui ao dizer que quem crê e for batizado será salvo. Então, não é uma questão de escolha como se a crença fosse separada da ordenança do batismo. A verdade é que, preste atenção no que eu vou falar agora. A verdade é que a crença é recebida pela fé e confirmada pelo batismo, certo? A ênfase, então, está no ato de crer, certo? A ênfase não está no batizado somente. A ênfase primária, em primeiro lugar, está no ato de crer, sendo o batismo
um simbolismo da nova vida. Lembrando que este texto aqui está tratando de pessoas com capacidade para crer, certo? Está falando sobre pessoas adultas já. Quem crê, certo? É nesse contexto específico. Mas o batismo não é determinante para a salvação, meus irmãos. Não é o batismo que salva. Não é o batismo que salva, mas é esperado que a pessoa salva se submeta ao batizado. Pense bem, não é o batismo que salva, mas é esperado que a pessoa salva se submeta ao batizado. Ao ladrão que foi crucificado juntamente com Jesus e passou a crer, não pôde se apresentar à igreja de Jerusalém. Ele não pôde ir lá e pedir para Pedro ou para Tiago, que eram líderes, para ser batizado. Mas certamente, se aquele ladrão crucificado com Jesus, se não tivesse morrido, certamente ele seria acrescentado àquela igreja através do batismo. De acordo com outro comentarista, desta vez o Itamir Neves, que estudou também este texto, irmãos, eu sempre cito essas fontes por questão ética, tá bom? Sempre é importante citar a fonte. E ele, Itamir Neves, diz que o batismo é o simbolismo da nova vida em Cristo e da identificação com Cristo, mas não é determinante para a salvação. A condenação só é destinada àquele que não crê. Ainda sobre este ponto, irmãos, o comentarista bíblico, o terceiro comentarista, chamado Paul Adolphe, ele esclarece que aqueles que creem é porque deram ouvidos à boa nova do Evangelho e, como resultado, se submetem publicamente a esta mensagem. Afirma ele, Paul Adolphe, todo aquele que chega à fé, chega também ao batismo. Assim também aquele que se recusa a crer, não chega a ser batizado. Eu não vou ler os textos a este respeito, mas você pode lê-los em sua casa. Leia Atos capítulo 2, Atos capítulo 8, Atos 16, onde falam do batizado dos primeiros cristãos. Você pode ler também Romanos 10, versos 9 e 10, Mateus 10, 32, o que também fala também do propósito da cerimônia do batizado. Repetindo, Atos 2, Atos 8, Atos 16, onde fala do batizado dos primeiros cristãos. Os outros textos que falam da confissão ou profissão de fé dos batizados é Romanos 10, versos 9 e 10. Assim como Mateus, capítulo 10, verso 32. Portanto, meus irmãos, a igreja recebeu de Jesus a missão de proclamar o Evangelho, pregar o Evangelho a toda criatura, batizar os professos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, ensinar essas pessoas a guardarem todas as coisas que ele começou a ordenar, começou a ensinar. Isto se chama de discipulado. A tarefa, irmãos, não para com a evangelização. A tarefa da igreja não para quando alguém vem aqui à frente e é batizado, não. Não para por aí. Pois tendo batizado,
a igreja continua ensinando a guardar todas as coisas que Jesus ordenou, como diz Mateus capítulo 28. Pois bem, irmãos, nós estamos falando sobre o tema o que é ser uma igreja missionária hoje. Já vimos que uma igreja missionária é composta de pessoas restauradas. Em segundo lugar, uma igreja missionária, ela é composta dessas pessoas essas pessoas restauradas, mas que se sentem também encarregadas. Ou seja, uma vez chegando à fé em Jesus, a pessoa não fica de braços cruzados. Ela procura algo para fazer, ela se sente responsável pelo culto que é prestado a Deus. Aqui não é uma sala de entretenimento, irmãos. É verdade que as pessoas vêm como estão. As pessoas vêm sem nada para oferecer, mas para receber alguma coisa de Jesus. Mas após terem recebido tão grande salvação, é natural que essa pessoa se sinta encarregada. Esta igreja é composta por pessoas restauradas, por pessoas encarregadas do Evangelho de Jesus. Mas, em último lugar, uma igreja missionária hoje, ela é composta por pessoas habilitadas. Lembra o texto de Paulo a Timóteo? Onde fala a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra? Pois bem, isso em outras palavras quer dizer um treinamento para a missão. E os versículos 17 e 18, Marcos 16, versos 17 e 18, dizem assim: esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Curados. Meus amados irmãos, esses versículos aqui de Marcos, eles são um pouco complexos. Atenção, Tito. Atenção, crianças. Jesus também chamou as crianças para a salvação. Jesus também deu tarefa para as crianças. E Jesus pode capacitar as crianças para a missão também. Acontece que este texto, falando aqui desses sinais, é um pouco complicado, onde acontece muitos mal-entendidos. Muitos mal-entendidos. Muitos irmãos, muitos falam desses sinais como se fossem promessas incondicionais dadas por Jesus a todos os crentes de todas as épocas. Então eu vou falar rapidamente sobre esses 5 sinais aqui. Primeiro sinal, expulsão dos demônios. Este sinal foi bastante enfatizado pelo evangelista Marcos, como nós estudamos ao longo desses 16 capítulos, desde 2023. A autoridade que Jesus tem sobre os demônios. E se Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, como nós vimos domingo passado, e se ainda hoje o inimigo existe, ele quer destruir, derrotar os cristãos, conforme Pedro, ele anda como leão, rugindo, procurando alguém para devorar. Se ainda existe, quer dizer que ainda mantém de pé. Aqui, a tarefa da igreja em ficar alerta contra
as artimanhas do diabo. Então aqui, primeiro, a expulsão de demônios. Ainda é possível que o demônio se manifeste. E é pelo poder, em nome de Jesus, na autoridade de Jesus, que eles serão expulsos. Segundo sinal, habilidade para falar novas línguas. Muitos confundem isso aqui, até dizendo que são línguas de anjos. Mas observe a palavra novas línguas. A palavra grega kainos, aqui, significa aquilo que é novo para mim, mas não é novidade no senso comum. Entende? Aquilo que é novo para mim, mas não é novidade. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Quando alguém diz que comprou um novo carro, não significa que é um carro novo. Quando alguém diz que comprou um novo carro, não é a mesma coisa de dizer que comprou um carro novo. Um novo carro, para mim, pode ser o meu Etios. É um novo carro meu que eu comprei, mas ele é de 2014, certo? Não é novinho em folha, não é novinho do ano. Então, um novo carro não é a mesma coisa que carro novo. Bem assim, o texto aqui diz, falarão novas línguas. Quer dizer, eram línguas já conhecidas, como nós entendemos, idiomas, linguagens de outros povos, mas que para os discípulos eram novas ainda. As novas línguas não eram inéditas naquele momento, mas línguas que já existiam e que passaram a ser conhecidas. Na época da construção da Torre de Babel, em Gênesis capítulo 11, Deus confundiu os idiomas. Lembram lá? Quem já leu Gênesis 11 lembra desse texto, que Deus confundiu as linguagens, os idiomas, e resultou na dispersão dos povos. Todo mundo espalhou. Mas em Atos 2, esses povos se reúnem pelo poder do Espírito Santo e passam a entender os idiomas já existentes, que antes não compreendiam. Entenderam? Então, novas línguas aqui quer dizer novos idiomas que já existiam, mas que para a pessoa era estranho, mas passou a ser uma língua materna, como é dito lá em Atos capítulo 2. Como ouvimos falar as grandezas de Deus na nossa própria língua materna, assim questionaram as pessoas que ouviram os apóstolos. Porque os apóstolos receberam a capacidade do Espírito Santo para entender novas línguas, ou para falar em novas línguas e se fazer entendidos. As pessoas entenderam o que os apóstolos falavam, mesmo que era uma nova língua para os apóstolos, eles receberam a capacidade para falar. Terceiro sinal aqui, capacidade para pegar em serpentes. E implicitamente, meus irmãos, pegar em escorpiões também, como nós vemos nos evangelhos. Irmãos, nós cremos que este sinal, ele já foi cumprido na Bíblia, em Atos capítulo 28, quando o apóstolo Paulo vai pegar alguns gravetos para acender o fogo. As crianças já viram algum desenho sobre a viagem missionária de Paulo? Quando Paulo foi pegar uns gravetos, o que aconteceu? Uma cobra venenosa pegou a mão de Paulo. E o que aconteceu? Paulo jogou aquela serpente no chão e não teve nenhum dano, não morreu. E isso causou muita admiração aos que presenciaram este fato. Isso quer dizer, irmãos, promessa de proteção para os salvos por Jesus. E nesse mesmo sentido da proteção, eu incluo aqui, quando fala
Aí, o quarto sinal, eu incluo quando fala de beber veneno mortal sem morrer. Na verdade, esse quarto sinal é o único que não se cumpre no Novo Testamento. Mas o fato de não haver o exemplo específico sobre este sinal não significa que Deus não possa livrar. É o mesmo que aconteceu com Daniel na cova dos leões, que os seus amigos lá na fornalha de fogo é uma coisa inédita, uma coisa nova que acontece uma vez só. É uma prova de fogo. Deus é poderoso para livrar, para proteger. Não é porque não cumpriu que não possa cumprir ou que nós devamos tentar o Senhor Deus. Basta você e eu entendermos que o terceiro e quarto sinal tem a ver com proteção de Deus. Mas Jesus diz também, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí, o último sinal aí, o poder de colocar as mãos sobre os doentes e curá-los. Nós vimos no Novo Testamento, já estou finalizando, tá? No Novo Testamento, quando pelas mãos de Pedro e João, um coxo de nascença é curado. Vemos também em Atos capítulo 9, sobre a ressurreição de uma costureira. Qual o nome dela? Dorcas. Vemos também, ainda em Atos, sobre a ressurreição de um jovem que cochilou durante a pregação. Cuidado, hein? Ele caiu. As pessoas o viram como morto, mas através do poder de Deus, pelas mãos de Paulo, aquele jovem foi ressuscitado. Nós cremos, meus irmãos, que esses sinais, alguns deles podem acontecer na atualidade, mas o princípio que precisamos entender aqui, que todos esses sinais eram restritos aos apóstolos. Não que Deus tenha mudado, ou não que Ele tenha encolhido a sua mão para conceder os seus dons a quem quer que seja. Deus é soberano e livre. Mas é que depois da revelação completa da palavra de Deus, não há mais necessidade, irmãos, desses milagres extraordinários acontecerem para que a pessoa possa crer. Não há mais necessidade. Não há. Porque a palavra de Deus está completa. O Espírito de Deus age na vida das pessoas. Como disse um pastor, amigo meu, que estudou junto comigo, o nome dele é Jones Fernando, quer dizer, estudou no mesmo seminário, ele disse, Deus não desperdiça os teus sinais. Portanto, meus irmãos, eu penso que Deus ainda concede os seus dons àqueles que recebem o seu Espírito. A Bíblia diz que quando Jesus subiu às alturas, levou cativo ao cativeiro e concedeu dons aos homens. Todo aquele que crê em Jesus como seu Salvador, necessariamente recebe pelo menos um dom. Recebe um dom. Deus pode conceder a quem quer que ele decide. Mas alguns dons, como curas, como revelações, alguns dons, eu creio, irmãos, que não que Deus não possa fazer, mas que são dons que eram restritos aos apóstolos. Foram dados a eles que, sendo a primeira geração de discípulos, precisavam desses dons como credenciais da autoridade de Jesus. Eles precisavam desses dons. E um exemplo disso é assim como o ministério de anjos cessaram com a chegada de Jesus. Lembra que antes de Jesus chegar, os anjos anunciaram a chegada dele. Quando Jesus chegou,
Foi acabando a revelação por meio dos anjos. E da mesma forma, alguns sinais são dispensáveis com a propagação do Evangelho. E ainda assim, irmãos, o princípio da grande comissão continua valendo hoje. Uma igreja missionária, ela é composta por pessoas restauradas, por pessoas encarregadas e pessoas habilitadas ou treinadas para a missão. Em outras palavras, quando a pessoa ouve o Evangelho, ela é transportada então da descrença para a crença. O mover do Espírito Santo. Ela saiu da descrença, foi para a crença. Sendo crente, então, o segundo passo é sair da crença para a maturidade. Mas o terceiro passo é sair da maturidade para a liderança. Não deve parar apenas na crença em Jesus como Senhor e Salvador. É preciso se sentir encarregada, a pessoa encarregada, a pessoa treinada para que possa fazer a obra de Deus de acordo com o dom que ela recebeu do Senhor da igreja. Eu tenho aqui apenas 3 aplicações para as nossas vidas. Apenas 3 coisas finais aqui. Aí eu pergunto, nós somos uma igreja missionária hoje? Estamos sendo obedientes a esta ordem de Jesus? Como podemos melhorar neste aspecto? Então aqui vai uma aplicação aos crentes. Você que creu em Jesus como Salvador e Senhor deve se comprometer mais com a oração. Se comprometer mais com o estudo da palavra de Deus, tanto aqui quanto na sua casa. Não pare no dia do seu batizado, não. Não pare. É uma caminhada contínua com Jesus. Quando Deus quer usar uma pessoa, sendo essa pessoa obediente, primeiro essa pessoa é incomodada para a oração. É incomodada para a oração. E tendo então, irmãos, essa empolgação e o Evangelho de Jesus, naturalmente você vai conectar pessoas a Jesus. E como eu gosto de receber uma mensagem com uma indicação dessa. Indicação para fazer uma visita, indicação para conversar com alguém que está interessado em relação ao Evangelho. Você pode ser instrumento de Deus. Preste atenção, você que é crente na sua rua, preste atenção quando chega um morador novo do seu bairro. Mande uma mensagem para o seu pastor dizendo que tem um morador novo que veio de fora, quem sabe uma família precisando de ser assistida. Isso é pregar o Evangelho, você pode ser atento às necessidades das pessoas. O evangelismo muitas vezes é realizado de maneira informal, no contexto do seu trabalho, no contexto da sua vizinhança, irmãos. Mas aqui, em segundo lugar, final, aqui a segunda aplicação vai para o descrente. Se você se sentiu tocado por esta palavra e por outras que você já ouviu, me procure para marcarmos um estudo, para você entender o que é essencial que a Bíblia diz sobre Jesus e o benefício daquele que crê nele. Você não pagará nada por isso. Mas a terceira aplicação aqui é para quem já creu em Jesus, mas ainda não assumiu o compromisso formal com Jesus através do batismo. A pessoa que creu, mas ainda não se submeteu ao batizado, lembrando que o batizado não salva, mas é símbolo da pessoa salva.
Se você deseja ser batizado, ou se você deseja conhecer mais, entender melhor, me procure. Inclusive, semana que vem nós vamos começar um estudo lá em Vila Nova, tá? E depois eu quero começar outro aqui na cidade. Semana que vem já peço que os irmãos orem. Iniciarei o estudo na quinta-feira, lá em Vila Nova, para um grupo de irmãos que vão assumir publicamente esse compromisso, simbolizado então pelo batismo. Alguns, outros não. Assim Deus há de prover aqueles que Jesus escolheu para a salvação. Que possam crer, todos aqueles que foram destinados para a vida eterna. E quem um dia creu, que possa assumir um compromisso, não com a igreja, mas compromisso com Jesus, evidenciado através aí também do serviço na igreja, como Jesus manda nesta palavra. Vamos então ficar em pé, meus amados irmãos. Eu vos convido a fechar os seus olhos.